Meus queridos, nós vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Nós, nesse mês de janeiro, estaremos meditando neste Salmo, o Salmo de número 51. Eu imagino, na verdade, que muitos aqui pretendem que o ano de 2026 seja um ano de dar a volta por cima. E o Salmo 51, ele nos apresenta o motivo mesmo pelo qual nós precisamos dar a volta por cima. Que durante essas meditações, o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 51, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto. Em nome de Jesus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Leia comigo o 17, junto, nesse momento. Vamos lá? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós pedimos a ti que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga as suas verdades aos nossos corações e que nos conduza mesmo, Deus, a uma renovação nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. A volta por cima é o título dessas meditações que nós teremos no Salmo 51. E a mensagem de hoje, o título dela é Se Arrependimento Matasse. É bem provável que você já se arrependeu de algo que tenha feito. Todos nós, às vezes, exageramos em alguma coisa, passamos do ponto, passamos da linha, extrapolamos os limites, e nós chegamos à conclusão e pensamos, poxa, não devia ter feito dessa forma. Eu acho que eu fui demais. Eu acho que eu exagerei. Talvez eu não deveria ter dito o que eu disse. Talvez eu não deveria ter falado o que eu falei, pensado o que eu pensei, feito o que eu fiz. Provavelmente você tem algo que o incomoda ou que já o incomodou e que você pensa, poxa, vacilei, não devia ter feito isso. Fui demais, exagerei.
A gente se sente culpado, envergonhado. São vários sentimentos que rondam os nossos corações quando momentos assim acontecem. São vários, são inúmeros. Quem de nós nunca repetiu essa frase? Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás. Meu pai gostava muito de uma frase, é uma frase muito bem conhecida, um ditado muito conhecido, mas ele falava muito que não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta. Mas a gente sempre fica com aquela expectativa. E se eu pudesse voltar atrás? Eu faria de novo. Diferente. Faria aquilo que eu deveria ter feito na primeira vez. Você já deve ter pensado em momentos assim. Já deve ter refletido sobre circunstâncias em que talvez era melhor mesmo. Ter a capacidade de voltar atrás e mudar aquilo que nós fizéssemos. É muito comum nos arrependermos do que fazemos ou do que dizemos. É muito comum isso. A razão é muito simples. Por que nós nos arrependemos de coisas que falamos? Por que nós nos arrependemos de coisas que dizemos? A razão é simples. Nós somos pecadores. E como bons pecadores, pecadores pecam por natureza. Essa é a real. Essa é a verdade sobre todos nós. Pecadores pecam sem fazer força. Querido, você não precisa fazer esforço para pecar. Eu também não preciso. Nós não precisamos nos esforçar para errar. Aliás, é o contrário. Nós nos esforçamos para fazer o que é certo. Fazer a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo reflete isso muito bem. Ele diz que ele esmurra o próprio corpo para que ele não venha falhar naquilo que ele tem pregado. Agora, fazer o errado a gente faz sem esforço algum. O pecado que habita em nós sempre vai inclinar o meu coração, o seu coração, para o mal. Ele sempre vai nos levar a praticar o que nós não queremos fazer. Ele sempre vai. Ou falar aquilo que nós jamais deveríamos falar. O nosso coração ele é tendencioso a isso. E a Bíblia está repleta de passagens que ilustram esta verdade, que testificam essa verdade. Mas talvez a melhor delas é aquela que o apóstolo Paulo disse, no capítulo 7 da carta aos Romanos, versos 18 e 19, onde ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, que Paulo disse, esse eu faço. Esse eu faço. Daí não é comum a gente dizer, se eu pudesse voltar no tempo. Porque nós faremos o que nós não deveríamos fazer quase que diariamente. Ou quem sabe diariamente. Constantemente. Fazemos o que não deveríamos. Pensamos o que não deveríamos pensar, falamos o que não deveríamos falar, agimos da forma como não deveríamos agir. O sentimento de culpa, ele é gerado pelo pecado, e esse sentimento de culpa, ele é terrível. Ele amarga, é uma amargura mesmo, na nossa alma, no nosso coração. E essa culpa, ela esmaga o nosso coração. Ou pelo menos deveria esmagar. Se não esmaga, tem algo errado. Algo muito errado. Então, o que fazer quando somos esmagados pela culpa? Será que existe cura para a culpa? Será que existe? Será que é possível dar a volta por cima? Será que é possível? Vamos para o nosso texto. Os Salmos eram o inário oficial da igreja. Eles eram o inário oficial. A igreja primitiva cantava os salmos. E eles foram projetados por Deus para despertar, expressar e moldar os pensamentos dos discípulos de Jesus Cristo. Os salmos, eles foram pensados pelo Senhor para isso, com esse intuito de nos ajudar a entender e a expressar e a moldar nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós aprendemos nos Salmos coisas maravilhosas. E dentre tantas as coisas que nós podemos aprender no livro dos Salmos, nós aprendemos também como lidar com a culpa. Os Salmos nos ensinam sobre isso.
Como nós lidamos com a culpa? Como nós lidamos com o esmagar do coração dos nossos erros e das nossas falhas? Os salmos nos ensinam. Como nós sentimos em momentos de horrível arrependimento? Os salmos nos ensinam. Em outras palavras, os salmos, eles nos mostram como é a vida de alguém que está sendo esmagado pela culpa, pressionado pela culpa. Os salmos nos mostram como sentir, como expressar e como curar a culpa que por vezes assola o nosso coração. Por isso a minha recomendação, querido irmão e irmã, e a minha oração também, é para que você crie o hábito de ler o livro dos Salmos. Crie esse hábito. Leia constantemente. Constantemente. Leia periodicamente. Tente decorar, memorizar, orar os Salmos. Nós temos feito esse exercício nas nossas reuniões de oração e tem sido uma bênção. Temos meditado nos Salmos e temos orado diante daquilo que aprendemos com os Salmos. Que possamos fazer isso a tal ponto que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles sejam transformados em pensamentos e sentimentos bíblicos. Porque é isso que o Salmo nos ensina. A como entender, à luz da Bíblia, aquilo que nós sentimos. Até mesmo em momentos de fracasso. Até mesmo em momentos de amargura, de dor, de culpa. Os Salmos nos ensinam como viver e como entender esses momentos terríveis. Afinal, é apenas nos Salmos onde nós podemos aprender como é a vida de alguém que está sendo esmagado pela culpa. E o Salmo 51 talvez é o grande exemplo disso. De alguém pressionado por aquilo que ele fez, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados. Porque esse Salmo, ele demonstra para nós como é, ou como foi a espiral descendente do pecado de Davi. Como Davi foi, à medida que o tempo passava, mergulhava e se aprofundava ainda mais na corrupção do seu coração, na maldade do seu coração, nas falhas do seu coração. O Salmo 51, ele traz também uma peculiaridade muito interessante, porque ele é um dos poucos salmos, que se identifica a sua exata origem histórica. Está aí no cabeçalho dele. Basta você ler mais uma vez. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Está aí para nós. Quando foi que esse salmo foi escrito? Em que momento histórico? Em que momento da vida de Davi tudo isso aqui aconteceu? O que aconteceu com Batseba é bem conhecido. Nós conhecemos a história. Nós sabemos relatar o que ocorreu naquele dia. Mas apesar de ser conhecido, é um texto pouco explorado por nós. Nós ouvimos poucos sermões, estudos sobre esse texto. Porque é uma história desagradável de ler. É uma história desagradável. Não é uma história cheia de pompa, beleza, flores. Não, não é. A história por trás do Salmo 51 é uma história um tanto quanto difícil de ler. Pesada de ler. Mas é uma história que precisa ser compreendida antes da gente mergulhar no Salmo 51. Antes da gente se aprofundar nas palavras do salmista, nós precisamos entender a ocasião em que esse salmo foi escrito. O que motivou a escrita desse salmo. Para que a gente tire proveito, e bom proveito, do Salmo 51. Então nós vamos dar início a esta minissérie, pequena série de mensagens no Salmo 51. Mas nós vamos começar entendendo o contexto por trás desse texto. Qual é a história por trás desse salmo? O que aconteceu? E como Davi passou a mergulhar cada vez mais na maldade do seu coração. E como por vezes
Davi mostra e reflete quem somos nós. Nós podemos nos enxergar nesse homem. Vamos lá? Nós vamos precisar voltar à nossa Bíblia, lá para o texto de 2 Samuel, capítulo de número 11, a partir do verso de número 2. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 2. A palavra do Senhor diz assim, você pode acompanhar a leitura, mas eu estarei lendo os textos que seguem a partir de agora. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aqui começa essa história. Como se não bastasse o estrago do pecado já cometido, que nós lemos aqui nesse momento, tentando acobertá-lo, Davi cometeu outro pecado. Como eu disse, é uma espiral descendente, ele vai aprofundando. Ele já pecou, acabamos de ler. Mas ele, não contente com o que havia feito, resolveu piorar a situação. Tentando acobertar, Davi comete outro pecado. Ele mandou chamar Urias. Urias, o marido dessa mulher, ao qual ele acabou de deitar com ela. E está grávida. Ele manda chamar Urias lá do campo de batalha, lembrando que Davi estava em guerra nesse momento. E esperava-se que ele, como rei, estivesse aonde? No campo de batalha. Mas não, Davi não está. Ele está no palácio. Ele está no palácio. E ele manda chamar Urias, então, que estava lá no campo de guerra, e trazê-lo para casa. Dessa forma, então, o rei esperava que o soldado voltaria, aproveitaria a ocasião para se deitar com a sua esposa, e todos iriam pensar que o bebê era dele. Era do próprio pai, do próprio marido. Isso acontece do verso 6 até o verso de número 27, aí do seu texto, que nós acabamos de ler, de 2 Samuel capítulo 11. De 6 a 27, nós vamos ler os desdobramentos da continuidade do pecado de Davi. Porém, Urias, nobre demais para se entregar ao prazer com sua esposa, enquanto os companheiros de batalha estavam lutando pelo rei, coisa que parece que o próprio rei não estava nem aí para isso, porque ele deveria estar lá e não estava. Urias, nobre demais para poder fazer isso, poder aproveitar esse momento, Urias se recusou. E a palavra do Senhor vai dizer que ele não foi para casa, que ele passou a noite na estrada do palácio com os guardas do rei. Verso de número 9. Está escrito isso. Ele não foi para lá. Ele não, enquanto os meus companheiros estão na batalha, eu não vou para casa. Eu não vou ter as regalias do meu lar, a companhia da minha esposa, não. Eu vou ficar aqui na estrada com os guardas do rei. A grandeza desse soldado, ela pode ser medida pelas suas próprias palavras. Após ele ser indagado porque não foi para casa, o fiel soldado prontamente responde ao rei. Veja o verso 11. Veja qual foi a resposta de Urias para Davi. Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Um nobre soldado. Um nobre soldado. Aparentemente alguém a quem Davi poderia confiar sua vida, como um braço direito, para o acompanhar em viagens. E o que foi que Davi fez? Verso 12 e 13. Davi tenta mais uma vez persuadir o soldado. Veja o texto, verso 12 e verso 13.
Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. Davi tenta mais uma vez. Vou embebedá-lo. Quem sabe assim ele volta para casa? Não, ele não foi. Um grande soldado. Mas de novo, o que Davi fez? Davi, não contente com o que estava acontecendo, providenciou para Urias aquilo que iria tirar a sua vida. Davi providencia para que Urias fosse morto. E morto em batalha. E assim ele poderia casar-se rapidamente com Batseba. E ele poderia cobrir o seu pecado. Ele poderia cobrir o seu adultério. E ele resolve cobrir o seu adultério com um assassinato arranjado. É isso que Davi faz. Verso 14, até o verso de número 26. A disposição para permanecer no pecado era tanta, que quando Davi ouviu sobre a morte de Urias, relatada por um dos soldados mensageiros, Davi, de forma fria, cínica, expressou-se terrivelmente. Veja o verso 25. O que Davi disse ao saber da morte de Urias? Veja o que o texto diz. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. A resposta de Davi, parafraseando ele, foi assim: olha, não fica triste não. Isso acontece. Na batalha tem hora que uns morrem do nosso lado. Tem hora que uns vão morrer do lado do inimigo. Mas é assim mesmo. Fique firme. Vamos continuar atacando. Intensifique os ataques. Vamos conquistar. Fique firme, Joabe. Como pôde um homem segundo o coração de Deus agir dessa forma? Não é assim que Davi é conhecido? Homem segundo o coração de Deus. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, nos responde com palavras inspiradas pelo Espírito. Como às vezes nós agimos assim? Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós podemos ver claramente isso na vida de Davi. Claramente. Pecamos porque cobiçamos. Temos as nossas cobiças. Temos as nossas vontades. Desejos profundos do nosso coração. Davi deu ocasião ao pecado ficando em casa. Não lutou contra os seus próprios desejos. Antes, ele permitiu ser seduzido pelos seus desejos e arrastado para a morte. Sim, humanamente falando, Davi deu um jeito no pecado. Parece que deu um jeito. Urias está morto. Agora posso me casar com Batseba. E ninguém vai achar que o filho que eu tenho com ela veio de adultério. Humanamente falando, parece que tudo estava resolvido. Davi deu um jeito. Mas Deus viu tudo de outra maneira. Esta não foi a percepção do Senhor. Vemos como Deus viu o caso todo numa das frases mais sutis das Escrituras.
Capítulo 11, verso 26 e 27. Veja como foi que Deus enxergou toda essa situação. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Mas o que diz o final aí do texto? Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos de quem? Do Senhor. Parece que estava tudo resolvido, mas aos olhos de Deus não. Não estava ok aos olhos de Deus. Não estava. Tudo resolvido aos olhos dos homens, mas o que Davi fez desagradou a Deus. Como Deus amava, é interessante. Como Deus amava tanto Davi. Como Deus amava tanto a vida daquele homem. Deus envia um profeta. E a ida desse profeta até Davi é o que vai ocasionar a escrita do nosso salmo. Deus envia um profeta. O profeta Natã, com uma parábola que instigou o rei a pronunciar a sua própria condenação. Capítulo de número 12 agora, de 2 Samuel, do verso 1 a 6. Então agora confrontando Davi, do verso 7 a 15. Confrontando então Davi, Natã se pronuncia de uma forma interessante. Veja o verso 9, de 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, verso 9. Diz assim: porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Davi, então quebrantado, ele confessa o seu pecado. Veja o que diz, verso 13 a 14. Então Davi disse a Natã, diz a palavra do Senhor: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Intrigante essa palavra. O Senhor o perdoou, Davi. O Senhor o perdoou. Como assim? Simples dessa forma? Direto dessa forma? Urias estava morto. Batseba foi abusada. Pelo menos um abuso de autoridade houve com essa mulher. Davi adulterou. Um bebê inocente morre. Como assim? O Senhor o perdoou. É uma questão intrigante para todos nós. Será que é assim mesmo? Será que Davi, que cometeu esse abuso de autoridade, será que Davi que ordenou o assassinato de um soldado, será que esse que desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível, ele demonstrou o mais absoluto desprezo, ele deu motivos para que blasfemassem do Senhor, e o Senhor o perdoou? Queridos, que tipo de justo juiz é Deus? Uma pergunta importante para fazermos agora. Que tipo de justo juiz é o Senhor? Nós sabemos, e aqui nós entramos na aplicação e conclusão da nossa mensagem, sabemos que a pessoa, ela não é simplesmente absolvida de um abuso sexual. A gente sabe disso. De acordo com a nossa lei, a gente sabe disso. Não é simples assim. A gente sabe que uma pessoa, ela não é simplesmente absolvida de um assassinato.
Nós sabemos disso. A menos que não haja justiça. Juízes íntegros nunca iriam emitir esse tipo de sentença. Está perdoado. Segue a vida, companheiro, cidadão. Aliás, é sobre o próprio Deus que nós lemos lá no Salmo 7, verso 11, o seguinte: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Mas pastor, e esse caso? E o caso de Davi? Como pode simplesmente ser perdoado assim? Porque Deus simplesmente perdoa esse homem. Será que Deus é do tipo que pune o perverso, mas que passa a mão na cabeça daqueles que são favoritos dele? Que ele gosta mais? Será que esse é Deus? Talvez esta seja a impressão que muitos de nós têm sobre Deus. Talvez tenha sido a impressão que você tem sobre Deus. Mas não é assim que a palavra nos ensina. Deus é justo, sim. Mas a Bíblia também nos diz que Ele é justificador. Ele é justo e justificador. O apóstolo Paulo, séculos depois de Davi, explicou como Deus pode ser ao mesmo tempo tanto justo juiz, como um amoroso justificador. Paulo nos ensina de amoroso justificador de abusadores, de assassinos, confessos, mentirosos, como Davi. Sim. Pode ser que soa escandaloso demais para vocês. Mas esse é o nosso Deus. E esta é a amorosa justificação do Senhor. Que justifica pessoas como Davi. Que justifica pessoas como eu e como você. Pessoas terríveis, maldosas. Que por vezes não pegamos em armas, mas assassinamos inúmeros em nossos corações. Maldizemos inúmeros em nossas mentes. Mas Ele, como amoroso justificador, nos perdoa. Este é o escândalo da graça de Deus. É como o Senhor em Cristo redime e salva pecadores terríveis, como nós éramos. Veja o que Paulo disse. Romanos capítulo 3, verso 25 a 26. Queridos, essa é uma das frases mais importantes da Bíblia, para que eu e você possamos entender como Cristo se relaciona com os Salmos, e como Cristo também se relaciona com todo o Antigo Testamento. Romanos 3, 25 e 26. Diz assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Em outras palavras, a indignação que alguém pode sentir quando Deus parece simplesmente ignorar o pecado de Davi, vamos trazer para nós, como Deus parece simplesmente ignorar pecados de pessoas que nós achávamos que não mereciam perdão. Não tem pessoas que você acha assim, que não merecem ser perdoadas? E a gente fica indignado. Seria uma boa indignação se Deus tivesse simplesmente varrido o pecado de Davi, ou varresse o pecado do fulano que não merece perdão. Como se Ele estivesse simplesmente varrendo para debaixo de algum tapete. Mas não é isso que Deus fez. Não é isso que Deus faz. Não é dessa forma. Na verdade, Deus decretou desde antes dos tempos de Davi, desde o pecado de Adão e Eva, através dos séculos até a morte do seu filho Jesus Cristo, que morreria no lugar de Davi. E de todos nós,
assassinos, mentirosos, abusadores, caluniadores, de todos nós. Para que a fé de Davi na misericórdia de Deus e a fé de Davi na obra redentora futura de Deus unisse de forma maravilhosa Davi a Cristo. É isso que Paulo nos ensina aqui. Que ele, por um tempo, tolerou, deixando impunes os pecados cometidos anteriormente, para que no seu Filho e ali na cruz ele fosse justificado. É maravilhosa essa verdade. Por isso Deus pode dizer sim. Por isso Natan podia dizer sim para Davi: Davi, o Senhor também te perdoou. Ele pode dizer sim. Assim é que na mente onisciente de Deus, os pecados de Davi são contados. É assim que funciona na mente do Senhor. Com respeito aos seus pecados. Os pecados de Davi, eles foram tidos ali naquele momento na cruz do Calvário e cobrados no corpo, no sangue e na vida do próprio Cristo. Assim como também os meus e os seus pecados que cometemos e cometeremos também, foram também contados, cobrados no corpo, no sangue e na vida do próprio Cristo. E em Cristo, a justiça conquistada na cruz, ela se tornou a justiça de Davi. Ela se tornou a minha justiça, a sua justiça. Então, pôde se conter e não castigar o pecado de Davi, porque Cristo pagaria por esse pecado. Cristo morreria por esse pecado. A morte do Filho de Deus, queridos, ela é escandalosa. E é escandalosa o bastante, porque é o justo morrendo no lugar do injusto. Por isso é um escândalo. É o inocente pagando preço altíssimo com sua vida para aqueles que são culpados. E a glória de Deus que essa graça sustenta é grande o suficiente para que Deus fosse então vindicado e passasse sobre os pecados de Davi. É maravilhoso e o suficiente para que isso acontecesse. Para que naquela ocasião Deus passasse pelos pecados de Davi. Pelas maldades, pelo abuso, pelo assassinato. Como hoje, por causa da obra de Jesus, Deus também passa sobre os nossos pecados. Porque o preço por eles também já foi pago. Já foi pago. É em 1 João que nós lemos que qualquer que seja o pecado, e quem quer que seja o pecador, 1 João, capítulo de número 1, verso 7, diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Independente qual seja o pecado e qual seja o pecador, o Senhor Jesus nos perdoa. Basta que de fato nos arrependamos. Basta que de fato creiamos na obra do Senhor Jesus Cristo. Continuando esse texto, João diz o seguinte, verso 8 e 9. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o quê? Injustiça. Esse é o nosso Deus.
Esse é o escândalo da graça de Deus. Afinal, como disse Jesus, não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. João 15,14. Ele deu a sua vida. Meu querido, ao entrarmos agora em 2026, a pergunta não é se seremos tentados, nem se lutaremos contra o pecado. O intuito aqui não é esse. O intuito dessa pequena série de sermões não é essa. Não é refletirmos, será que nós vamos enfrentar pecados? Será que nós vamos lutar contra os nossos pecados? Não. A Bíblia já respondeu isso. Você vai lutar sim. Você vai lutar. Já é uma resposta bíblica e ponto final. Mas a pergunta é, como lidaremos com o pecado quando ele aparecer? Essa é a pergunta que você precisa fazer, que nós precisamos fazer. Se queremos viver uma vida de quem deu a volta por cima mesmo, talvez você pensou outra coisa, né, quando você viu o título. Nós precisamos entender como vamos lidar com o pecado. Quando esse pecado bater a porta, como vamos lidar? O Salmo 51, ele nos mostra, e vai nos mostrar ainda, que uma vida nova, ela não começa com promessas grandiosas, mas ela começa com arrependimento. E arrependimento verdadeiro. Davi não pede apenas perdão, ele pede transformação. Veja o verso 10 aí do nosso Salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pede por transformação. Cria em mim, Deus. A vitória sobre o pecado, conforme nós vamos aprender nesse salmo, não é força de vontade. Não é. Não é força de vontade. É obra criadora de Deus no nosso coração. Isso é transformação verdadeira. Então o caminho para você dar a volta por cima em 2026, ele passa por isso. Queridos, eu não gostaria que a sua maior preocupação para este ano fosse a de multiplicar os seus rendimentos. Ou de comprar um carro novo ou uma casa nova. Ou quem sabe de perder peso. De ficar mais sarado, ter uma saúde melhor, alimentação melhor. Eu não gostaria que essa fosse a primeira preocupação sua. E eu até entendo que tudo isso é importante, tá? Eu entendo. Eu entendo que tudo isso é importante. Mas como pastor, eu gostaria que a sua maior preocupação fosse que em 2026 você buscasse uma vida mais consagrada ao Senhor. Que em 2026 você buscasse uma vida mais santa. Que em 2026 você buscasse uma vida mais devota. Que em 2026 você buscasse uma vida mais submissa, mais obediente a Deus e a sua palavra. Entenda, se o ano passado, se 2025 foi marcado por quedas, se 2025 foi marcado por culpas, se 2025 foi marcado por fracassos, esse novo ano não precisa ser uma repetição, tá? Não precisa ser. Em Cristo há perdão real. Em Cristo há restauração profunda. Em Cristo há poder verdadeiro para uma vida transformada. Em Cristo há. Que Deus nos ajude. Que vivamos diferente. Que possamos mesmo dar a volta por cima. Um novo ano maravilhoso. Mais próximo do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, Pai de amor e graça,
Nós agradecemos o Senhor pela tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude, Deus. Ajude mesmo, Pai. Nas lutas constantes que vivemos contra o pecado. E nos ensina a lidar, ó Deus, quando ele se apresentar a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a buscar, ó Deus, ó Pai, uma vida rendida ao Senhor, submissa ao Senhor, obediente ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que constantemente, Deus, a tua palavra ecoe em nossos corações. Que constantemente, Deus, ó Pai, o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Trabalhe em nós. Trabalhe em nossos corações, Deus. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Gostaria de convidar aqui à frente, nós vamos passar